Robô diagnóstico. A ferramenta que visa auxiliar na validação dos parâmetros, entre outras verificações de estruturas impactadas pela reforma tributária. O nosso robô é uma ferramenta que permite analisar várias situações específicas em uma base de dados e nos artefatos de um cliente. A ferramenta possibilita efetuar buscas em tabelas do banco de dados, localizar determinadas expressões em relatórios, arquivos de regras LSP e telas SGI. O aplicativo do robô fica localizado dentro do diretório de instalação do RPXT, se chama robô. Vamos dar dois cliques para poder executar o aplicativo. Ele vai abrir e pedir o usuário e senha. O usuário e senha precisa ser administrador. Ok. Vamos abrir o arquivo de diagnóstico. Então, o arquivo DG00007 é referente à reforma tributária. Ele funciona na versão 5.10.3, com alguns parâmetros que ainda não envolvem as novas telas que foram criadas para o CBS e para o IBS. E se ele for executado na 5.10.4, aí sim, ele tem tanto os parâmetros iniciais quanto as validações das novas telas referente aos novos impostos. Ok. Então, no executar, a gente tem que passar a empresa que se deseja analisar, a filial e a competência. Então, depende do volume de informação, a empresa pode passar um mês ou até menos, só para fazer uma análise inicial. Vamos executar. E aí ele vai varrer a base de dados de acordo com as regras e comandos que a gente definiu. A primeira validação é relacionar cadastros de produtos ativos sem NCM, vinculado ao NF de compra e venda. Então, nessa competência de 5 de 2025, eu tenho notas fiscais, e essas notas fiscais têm produtos. E o cadastro do produto, por exemplo, esse aqui, RED-PR 001 e RED-PR 002, eles estão sem NCM. Vamos demonstrar no cadastro deles. Então, aqui abrindo o RPXT. Ó, a gente colocou aquele primeiro produto que apareceu ali na validação e ele está sem a classificação fiscal. Dentro da classificação fiscal, a gente tem o NCM, ok? Então, a gente vai preencher aqui. Vamos dar um alterar. Vamos executar o robô novamente. Então, aquele produto que a gente já ajustou, ele não aparece mais aqui na validação, ok? Esse é um exemplo da validação que ocorre. Tem, por exemplo, verificar notas de serviço, aonde no cadastro do serviço não existe o vínculo do NBS. Por exemplo, aqui, esse Serve 001 está acusando que é um serviço ativo sem NBS. Vamos verificar o cadastro desse serviço. Com o XT aberto, vamos filtrar lá pelo campo de NBS. Está aqui logo abaixo, código de NBS em branco. Por esse motivo, é apresentada aquela validação no robô. Então, todos os serviços que estão sendo utilizados em notas fiscais, a partir da reforma tributária, o código que será utilizado será este código de NBS, ok? O usuário tem que vir aqui e fazer o ajuste da informação. Além disso, o robô valida CEPs que estão sem código RAIS, valida cadastro de cliente, endereço de entrega. Também ele
traz um alerta em relação ao crédito do PIS e COFINS. Então, aqui nessa competência de 5 de 2025, eu tenho R$ 10.000 lá de crédito para o usuário analisar se esse crédito não pode ser compensado, né, de uma maneira rápida com algum outro imposto, para não deixar esse crédito lá para o futuro. Ele também demonstra o crédito do ICMS, da retenção do PIS e COFINS. Também valida a versão do RPXT, né? Porque as tabelas da reforma tributária vão estar disponíveis apenas na 5.10.4. Então, se a base estiver na 5.10.3, ele vai apresentar a mensagem, ok? Também faz validações de customizações, né? Se envolve essas tabelas que vão receber os novos impostos. Então, por exemplo, o modelo de relatório. Então, aqui, nota modelo de relatórios que envolvem tabelas de pedido, nota de venda, ordem de compra e INF de compra. Então, eu deixei aqui um exemplo pronto. Então, adicionei no meu RPXT um modelo de relatório customizado que envolve a E440 NFC, que demonstra alguns impostos, demonstra algumas lógicas, né, em relação a uma coisa customizada minha. E aí ele traz esse relatório para o usuário verificar se ele precisa adaptar esse relatório ou não para a reforma tributária. Também faz essa mesma validação para regras LSP, para telas SGI, também valida web services que sofrerão alterações por conta da reforma tributária, então alguma integração daqui a pouco com outro software, né? Que vai precisar passar esses impostos de um sistema para outro. Então, aqui ele vai apresentar quais são os web services que a Senior alterou. Aqui também algumas regras já com as tabelas da 5.10.4. Então, ele valida a alíquota vigente para 2026, para o CBS, para o IBS, se existe o código lá do Seclastrib, se existe a ligação, né, do Seclastrib com as informações da base de dados, e também se os novos impostos se eles estão ok cadastrados na base, tá? Essas validações do robô podem ser salvas. Vamos exportar aqui para CSV como exemplo. Então, aqui o usuário vai escolher um local e vai dar um salvar. Eu já tenho salvo aqui, deixa eu abrir o relatório para mostrar como fica. Então, fez a validação, lista o relatório. Ele vai, né, exemplificar aqui, ó, aquele produto que ainda está sem NCM, o serviço sem NBS, aqueles vários CEPs que estão sem o código RAIS, entre outras informações aqui de customização, modelo de relatório, né? Após o ajuste e as validações, e aí sim, o usuário deve começar a realmente fazer a validação da reforma tributária em si, né? Esse foi nosso treinamento sobre o robô.